Então vamos dar continuidade aos nossos estudos dentro de bioquímica. O nosso segundo composto inorgânico, ou seja, que não tem formação de longas cadeias de carbono, são os sais minerais. Sais minerais são o que nós chamamos de microrreguladores do metabolismo. Então vamos organizar a ideia aqui. Como a gente já falou, metabolismo é o conjunto de reações que existem numa célula ou num organismo como um todo. Quando eu falo que os sais minerais são microrreguladores, eu não estou querendo me referir ao tamanho que essa molécula tem, não. Eu falo que ele é microrregulador por conta da quantidade que você precisa. A quantidade de sais minerais para que o seu organismo funcione corretamente, para que ele faça a regulação do metabolismo celular, é bem pequena. Por isso que nós falamos que eles são microrreguladores. E já vou dar um spoiler aqui, que as vitaminas, que são o último composto orgânico que a gente vai trabalhar, também são microrreguladoras, justamente porque você também precisa delas em quantidade pequena, diferente de carboidratos e proteínas, que são macroelementos, né, que você precisa consumir em grande quantidade. Mas entende uma coisa, na biologia a gente tem uma lei muito importante que vai dizer que você não é mais forte do que a menor das suas necessidades, que nenhum organismo é mais forte do que a menor das suas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que os sais minerais sejam microrreguladores, mesmo que a necessidade que o seu organismo tem desses sais seja pequena, você precisa. Então, a falta desse sal mineral pode trazer algum tipo de problema para você. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, além de microrreguladores do metabolismo, né, de controlar ali o metabolismo da célula, o metabolismo do organismo, quando eu falo de sais minerais, eu também preciso lembrar que eles têm sim função estrutural. Eles estão na constituição de algumas estruturas, como é o caso do próprio esqueleto, por exemplo. Eu também vou lembrar que os sais minerais, eles estão na composição dos fluidos intra e extracelulares. Lembra então, a gente falou de água no outro vídeo e aí eu disse para você que existe uma grande quantidade de água, tanto dentro da célula quanto fora dela, e que essa água, esse fluido tem muitas funções. E aqui os sais minerais estão compondo esses fluidos juntamente com ela. Além disso, os sais minerais também terão propriedades enzimáticas, ou seja, capacidade de catalisar reações, de acelerar a forma como as reações acontecem e economizar energia nelas, e também terão funções hormonais. Vamos lembrar que, diferente do que acontecia com a água, que eu falei, né, no outro vídeo, não existe aqui uma produção endógena de sais minerais, ou seja, o seu organismo não consegue produzir. Todo sal mineral que você adquire, obrigatoriamente, tem que vir através da alimentação. Esses sais estão presentes no solo e, consequentemente, vão estar presentes nos alimentos que estão cultivados ali e presentes também nos organismos que se alimentarem desses alimentos, né? Vamos lembrar de cadeia alimentar aí, que faz parte de ecologia, que era matéria dos vídeos passados, do simulado passado, tá? Lembra que a gente vem numa continuidade de conteúdos, a gente até fala deles meio que de forma separada, mas existe uma continuidade nisso tudo, tá? E aí, quando a gente fala de sais minerais, a gente precisa citar alguns sais minerais que são de extrema importância. Como eu falei, tudo é importante para o seu organismo, mas existem alguns sais que aparecem mais em prova, que causam problemas se houver falta, um pouco mais significativos. Então a gente precisa trabalhar os sais minerais principais, e é isso que a gente vai fazer agora. Quando você pensar em sais minerais, você precisa pensar em três coisas. Primeiro, pensa na fonte desse sal mineral, quais tipos de alimentos você vai ter possibilidade de absorver esses sais. Pensar qual é a função desse sal mineral no seu organismo e também o que a falta desse sal vai causar. Por isso que aqui no quadro, toda vez que eu estiver falando de um sal mineral, está escrito aqui, ó, carência, ou seja, qual é o problema que a falta daquele sal mineral pode causar no seu organismo. O primeiro sal mineral que eu quero ressaltar aqui é o iodo. O iodo, ele vai ser encontrado principalmente em algas, em frutos do mar.
E desde 1953, mais ou menos por ali, o decreto, né, governamental brasileiro disse que todo mundo que produzia sal deveria adicionar iodo ao sal de cozinha. É por isso que quando você compra um pacote de sal, tá lá escrito sal iodado. Mas por que isso aconteceu, né? Lembra que eu falei? Todos os elementos são importantes para o bom funcionamento do seu organismo e o iodo não é diferente. O que o iodo faz? Ele vai regular e constituir os hormônios da tireoide. A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui próxima da faringe que vai produzir alguns hormônios que regulam o nosso organismo e até mesmo a deposição de cálcio nos nossos ossos. Se você não ingere iodo suficiente, a hipófise acaba fazendo com que a tireoide trabalhe mais e ela vai inchar, formando o que a gente chama de bócio ou papeira. Então, essa região do pescoço onde está a glândula, ela fica muito inchada. E por que essa adição do iodo no sal de cozinha? Lembra que eu falei que as principais fontes eram algas e frutos do mar? Nem todo mundo come esses alimentos, seja porque eles são caros, seja porque não gosta ou porque tem algum tipo de alergia. Então, o decreto para que se adicione iodo ao sal de cozinha foi uma forma fácil e barata de garantir que toda a população teria o mínimo de consumo de iodo necessário para não ter problemas na tireoide e outras doenças que podem ser agravadas ou ocasionadas por conta da falta do iodo, beleza? Bom, o segundo sal mineral importante aqui é o cálcio. O cálcio ele vai estar presente principalmente no leite, derivados, no ovo. E esse sal mineral vai ter a função estrutural, super importante aqui pra gente, que é a formação dos ossos e dentes, ok? Então você sabe que o nosso esqueleto é um esqueleto mineral formado não só pelo cálcio, mas pelo fósforo também, que é o nosso próximo sal mineral, daqui a pouco eu falo dele. Além de formar ossos e dentes, o cálcio também é responsável pela coagulação sanguínea, então pelos efeitos de coagulação, para que quando você sofra algum tipo de corte, ferimento, né, o sangue não extravase em grandíssima quantidade, trazendo uma série de problemas de estabilidade para o seu organismo. E também é o cálcio responsável pela contração muscular. Tudo isso é esse maravilhoso que faz. Então, se você tem deficiência de cálcio, vamos pensar comigo. Se o cálcio está ali constituindo os ossos e você tem deficiência de cálcio, o primeiro problema que a gente já pode citar, com certeza, é um desgaste ósseo, que a gente chama de osteoporose. Ela é muito comum em idosos, né, em pessoas de idade um pouco mais avançada, mas se você é um jovem que tem deficiência de cálcio, você também pode ter essa doença que vai causar porosidade e fragilidade desses ossos. Então, por isso que é importante a alimentação. Além disso, como o cálcio trabalha na coagulação sanguínea, se você tem deficiência de cálcio, você pode ter uma série de problemas de coagulação, inclusive facilidade de ter hemorragias. Como o cálcio também está associado à contração muscular, se não há cálcio suficiente, você pode ter câimbras e outros problemas relacionados à contração muscular. Então, se você pensar nisso, sempre fica fácil de você lembrar quais são os problemas. É só você associar com a função desse sal mineral no seu organismo. Bom, o nosso terceiro sal é o fósforo. E aí, repara que eu estou sempre colocando aqui o nome do sal mineral, mas com o símbolo da tabela periódica. Falei disso agora há pouco, quando falei do CHOMPS, né, no outro vídeo. Então, lembra sempre de treinar a sua tabela periódica aí, porque você está vendo muito bem aqui, ó, que o fósforo, o símbolozinho é o P, beleza? Não é o F. O fósforo, assim como o cálcio, vai formar ossos e dentes. Então, lembra que ossos e dentes têm uma constituição dupla, de cálcio e de fósforo. A gente falou deles aqui separados, né, porque o cálcio tem outras funções, o fósforo também. Então, para ficar uma coisa mais organizada, para você entender, mas lembra que eles estão em conjunto formando ossos e dentes, né, esqueleto mineral.
Além disso, o fósforo também atua na constituição de 3 moléculas muito importantes. 2 que são o que nós chamamos de ácidos nucleicos, que são moléculas orgânicas, que são o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, né? Então, entende uma coisa, eu tenho sais minerais formando a estrutura de um composto orgânico. Então, você tem que entender que a bioquímica aqui pra gente é isso, são vários elementos unidos, formando compostos e compostos se unindo para a formação de tantas estruturas dentro dos organismos vivos, ok? Assim como existe fósforo na formação do DNA e do RNA, que são as nossas 2 moléculas da hereditariedade, moléculas que vão armazenar e transmitir as nossas características genéticas, né? Também existe fósforo na molécula que a gente chama de ATP. Assim como existe fósforo no DNA e no RNA, também existe fósforo em uma outra molécula que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. O ATP é o que nós chamamos de molécula de energia. Então, toda vez que você se alimenta e armazena energia no seu organismo, você está formando novas moléculas de ATP. Toda vez que você gasta energia, você está quebrando moléculas de ATP para liberar a energia presente nelas e conseguir, então, fazer as funções corretas do seu organismo, da sua célula, né? Então, todo mundo aqui com presença de fósforo. Qual é o problema da deficiência de fósforo? Podem ser vários. Então, você pode ter vários tipos de dores ósseas e na articulação, já que o fósforo também constitui ossos e dentes, né? Então, osteoporose, artrite, artrose, tudo isso pode acontecer. Pode ter também problemas de memória, taquicardia, então são sintomas às vezes bem generalizados, que muitas vezes podem parecer outras doenças, outros problemas, sendo que na verdade são falta de sal mineral e que pode ser corrigido muitas vezes através de uma correção da alimentação, ok? Fontes de fósforo, então vamos pensar em carnes, em ovo, vamos pensar aí em verduras verde escuro. E aí, já que estou falando de verduras verde escuro, eu vou te dar aqui uma super dica para você nunca esquecer. Quando a gente fala de sais minerais e também quando a gente fala de vitaminas, sais minerais sempre puxa esse gancho da vitamina, a gente precisa lembrar que um dos principais alimentos, um dos mais ricos em sais minerais, são as verduras verde escuro. Então não estou falando daquela folhinha de alface dentro do hambúrguer, não. Eu estou falando de couve, de brócolis, de taioba, ok? De rúcula, porque as verduras verde escuro, elas são muito mais ricas em sais minerais, principalmente o nosso próximo sal mineral, que é o ferro. Além disso, você encontra muito ferro em carnes e miúdos. Sabe aquele fígado acebolado que a sua mãe faz de vez em quando você torce a cara? Esse é um dos principais alimentos para ferro e também para vitaminas. O fígado é um super alimento. Bom, já que estamos falando de ferro, né? Ele está presente na hemoglobina, ele ajuda na constituição, na estruturação, na formação da hemoglobina. A hemoglobina, se você não está lembrado, é o pigmento respiratório nosso. O que acontece? A hemoglobina, além de dar aquela cor vermelhinha para o sangue, por isso que a gente chama ela de pigmento, ela também é a responsável por transportar os gases dentro do nosso sistema sanguíneo e, consequentemente, levando ao sistema respiratório para que as trocas gasosas possam ser feitas. Tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, não esquece, tá? Porque tem gente que só lembra do oxigênio e esquece que o gás carbônico também tem que ser transportado. Então, esse pigmento respiratório só consegue ser formado corretamente com a presença de ferro. O ferro constitui, o ferro é um tijolinho que forma ali a hemoglobina junto com as outras estruturas de proteína e tudo mais.
Se você tem deficiência de ferro, talvez essa seja uma das doenças que você não vai esquecer, porque com certeza você ou já teve ou conhece alguém muito perto de você que tenha, que é o que a gente chama de anemia comum ou anemia ferropriva, ou seja, por privação de ferro. Então pensa no seguinte, se você não tem ferro suficiente para formar a hemoglobina não consegue ser constituída e logo as hemácias, que são as células que fazem o transporte de gás carbônico e oxigênio, não vão transportar corretamente esses gases. E aí você vai ter todos aqueles sintomas de anemia. Que sintomas são esses? Fraqueza, cansaço, palidez, sintomas mesmo de anemia que, mesmo que muitas vezes não seja essa anemia comum, outros tipos de anemia que a gente tem, que a gente também vai falar de algumas delas, né? São sintomas muito parecidos, porque se o oxigênio não está chegando a todas as células como ele precisa chegar, elas não conseguem fazer os seus processos de respiração celular corretamente e aí o seu organismo todo fica debilitado. Para finalizar, dois últimos sais minerais e a gente vai falar deles em conjunto, porque a principal atuação desses sais é em conjunto. Então, nós temos aqui o sódio e o potássio. Juntos, esses dois sais minerais são responsáveis pela condução do impulso nervoso, numa coisinha ali que a gente chama de bomba de sódio e potássio. É um tipo de transporte ativo que acontece nas células e que joga 2 íons de sódio para fora e 3 íons de potássio para dentro da célula. Mas isso a gente vai ver depois quando a gente for falar de citologia. Por enquanto, o que você precisa saber é que o impulso nervoso, ele só consegue se propagar nos seus neurônios quando há essa diferença de sódio e potássio. Então, por isso que esses dois sais minerais atuam juntos, conduzindo os impulsos nos seus neurônios. Além disso, esses dois sais auxiliam no equilíbrio hídrico ou equilíbrio osmótico das células, ou seja, é sódio e potássio que garante que a quantidade de água no meio intra e no meio extracelular permaneçam corretas, permaneçam constantes. E aí, se você tem deficiência de sódio e potássio, você vai ter fraqueza muscular, justamente porque se esses dois sais fazem a condução do impulso nervoso e você tem deficiência deles, a condução vai ficar prejudicada. O tônus muscular, a força do músculo que você tem, só ocorre graças ao constante movimento. É por isso que quando você engessa um braço, uma perna, precisa fazer fisioterapia depois para voltar o tônus muscular, ou alguém que por algum motivo fica paraplégico, né? Então, a condução que passa por esse músculo é importante para manter isso. Então, se não tem sódio e potássio suficientes, a condução fica prejudicada, logo vem a fraqueza muscular. Além de outros sintomas, como cãibras, fadiga, né, esse cansaço que o músculo vai ter. Bom, por enquanto, sais minerais fica por aqui. Só que lembra que a gente ainda tem um bom caminho dentro de bioquímica para percorrer e depois a gente vai continuar essa matéria falando dos chamados compostos orgânicos. Fica ligado!